Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia e aqui comigo Márcio Gomes. E aí, Márcio, tudo bem? E aí, Carlos, tudo bom? Tudo. E também de volta, Maureen Xavier. E aí, Maureen? Oi, de volta, já que o assunto são apocalipses. Maureen, nossa setorista de zumbis, infectados e afins. E assim a gente já dá uma pista sobre o que a gente vai falar. Essa semana nós vamos ter 2 episódios, justamente que é para dedicar esse aqui só a The Last of Us, a série da HBO, baseada no jogo de videogame, que chegou ao final nesse domingo, depois de 9 episódios. Agora, com mais calma, a gente vai poder analisar toda essa primeira temporada, ver se ela fez jus ao game, se ela fez jus à fama da HBO e o que vem por aí. Então, sem mais delongas, trilha e vamos lá. Bom, vamos lá. Como eu disse, The Last of Us terminou nesse domingo, concorrendo ali com o Oscar, né? Os dois passando na HBO, porque na TV tava tudo trancado. Não era só os canais da TNT, mas toda a TV ontem pelo menos estava trancada. Ficava picoteando. Mas isso não interessa. Last of Us, a série aí baseada num jogo de sucesso lá de 2013, um exclusivo do PlayStation, que agora tá chegando, inclusive, tá chegando aos computadores também. O jogo já era um sucesso desde então, sucesso tanto de público quanto de crítica. Veio cercado aí de expectativas e, ao que tudo indica, pelo menos em determinada, em certo ponto, conseguiu atingir, mas é isso justamente que a gente vai discutir aqui. A trama não é uma trama muito diferente assim em termos de mundo de apocalipse zumbi. Ela se passa... Na série ela se passa 2022, né, que começa. E é isso, as pessoas... Um vírus não, um fungo. Um fungo começa a infectar as pessoas e as pessoas ficam transformadas aí em uns monstrengos lá, que nada mais é do que uma forma diferente aí de um zumbi, só que um zumbi mais rápido e mais assustador. E nesse mundo aí, o Joel, que é o personagem vivido pelo Pedro Pascal aí, o atual sugar daddy preferido de todas as mulheres, ele tem que... Não generaliza. Quase todas as mulheres. Ele tem que levar a Ellie, que é a menina aí vivida pela Bella Ramsey. Os dois já vieram de Game of Thrones. Tem que levar ela para um hospital lá, porque ela é imune a praga toda, então ela talvez seja a solução da crise toda. E aí a coisa se desenvolve a partir disso. Vamos sem spoilers de novo, né? Depois a gente vai entrar em spoilers da série e consequentemente um pouco do jogo do primeiro. Eu já joguei os dois, o 1 e o 2, mas eu não vou falar muita coisa do 2, não vou dar spoiler nenhum do 2. Mas primeiro, sem spoilers da série Last of Us. Márcio, o que tu achou aí? Eu pensei que ia começar com a Maureen. Pensei que ia começar com a especialista. Cara, eu gostei da série. É uma série, me pareceu bem mais episódica do que eu imaginava. Até a gente comentava isso ao longo da temporada, que eram episódios que se resolviam, né? Especialmente a partir, eu acho, do 4º episódio ali. Os 3 primeiros meio que estavam apresentando os personagens. Os 2 primeiros apresentavam os personagens. O terceiro é aquela história paralela ali do Bill e do... namorado dele, eu me esqueci. Frank, eu acho. Isso. Bill e do Frank. Que é uma história quase à parte, assim. E é a Bella e o Joel... A Bella Ramsey e o Joel... A Ellie e o Joel meio que trafegando sobre esse mundo apocalíptico, encontrando pessoas no meio do caminho e tentando chegar a um destino, que seria, no caso, um hospital em que ela teria que ser avaliada para ver se seria a cura ou não. E, sei lá, parece que ao longo de cada um desses episódios quase que podem ser a partes, assim, né? Tu consegue ver eles individualmente. Tem uma linha em comum que os une, que é essa história aí da cura e tal.
Mas eles são quase uns episódios, tipo, me lembrou muito Fringe, né? Que tinha histórias à parte, claro, de forma completamente diferente, assim, ao outro tipo de narrativa, mas, tipo, cada episódio era uma coisa diferente, embora tivesse ali uma coisa comum que unia a história e tu podia identificar que tinha uma continuidade e tal, porque, né, atualmente tu não pode fazer um Esquadrão Classe A, né? Que, né, o Carlos que deve lembrar, que é mais antigo do que eu, assim, a mesma idade, Carlos. Um pouco mais novo, mas o tema eu lembro até hoje. O Esquadrão Classe A era aqueles episódios que tu via um, depois via o outro na outra semana, e um não tinha ligação com o outro, era só apenas os mesmos personagens e tal. Então é um pouco isso, assim, né? E isso é bom por um lado, né? Porque tu consegue resolver boa parte das tramas que apresentam no começo de cada episódio e tal. E é ruim por outro lado porque tu acaba não te identificando muito com os personagens que são apresentados. Então as pessoas meio que morrem, tu conhece as pessoas morrem, tu meio que né, não dá muita bola pra cada um deles, assim, tu não consegue te identificar com cada um, a não ser com os dois personagens principais da história ali, o Pascal e a Bella Ramsey, o Joel e a Ellie. Que também não são pessoas muito legais pra gente se identificar, né? Isso a gente pode até discutir depois, especialmente o Joel, ele não é uma pessoa exatamente em que tu consegue torcer, né? E gostar, especialmente se tu vai acompanhando a jornada dele desde o primeiro episódio até o último, assim. A Ellie é um pouco mais diferente, até porque em tese é uma criança, embora a Bella Ramsey seja um pouco mais velha, mas ela faz o papel de uma criança ali, ou de uma adolescente, no caso. De qualquer forma, por causa da questão da HBO e da grana que foi investida, ela tem uma qualidade um pouco superior do Walking Dead, embora se proponha alguns temas que o Walking Dead não chegou a tocar, né? Só que ela mais propõe do que aprofunda esses temas, e isso também é outro dos problemas da série que me pareceu um pouco mais complicado, assim. Então ela apresenta, por exemplo, fascismo ali, né? Tem algumas coisas, introduz o fascismo, mas não avança. Os problemas do governo, na dissolução da sociedade, da forma como foi lidada a questão da pandemia ali, no caso do fungo. Também cita, mas não aprofunda. E tudo isso pra gente que acabou de sair de uma pandemia é um pouco complicado, assim, de como lidar, assim. E também tem uma outra questão que eu acho que a gente pode discutir mais adiante, que é a questão do individualismo ali, né, que toda a série é calcada, pelo menos essa primeira temporada, na questão meio individual das decisões que tu vai tomar, assim. E que também foi um problema que a gente enfrentou, e essa temporada foi gravada durante a pandemia, né. É algo que tu toca, apresenta e dependendo da maneira como tu deixa e as histórias costuradas no ar, sei lá, né, acho que acaba ficando meio uma linha meio tênue de atravessar, assim. Mas de modo geral acho que funcionou, né? Acho que a temporada acho que se encerrou bem. Eu não sei se encerrou na linha temporal do jogo, o Carlos pode falar melhor sobre isso, já que ele jogou, mas parece que sim. E não teve um cliffhanger propriamente dito, né? Mas deixa arcos para uma segunda temporada que pode ser explorado, né? Tanto de desenvolvimento de personagem, como de histórias, como de um mundo que começa a se abrir ali. E, embora episódico da maneira que talvez seja só no primeiro episódio e depois já parte para outra coisa completamente diferente. É o que pelo menos é o que a série mostrou até agora, assim. É isso. Então, Márcio, o que eu posso dizer? Acho que eu adorei. Assim, eu me diverti, eu chorei, eu realmente gostei muito da série. E eu acho que talvez até alguns problemas que tu cite, Márcio, eu acho que são as soluções ou que seriam os diferenciais dessa série. Está falando alguém que viu as 11 temporadas do The Walking Dead e que, às vezes, aquela enrolação toda, ela não acontecia. E eu acho que também, por essa série ser bem, né, 9 episódios, tu não pode também fazer com que um vilão tu demore 5 episódios ou 3 temporadas para ter um confronto. Então, e eu acho que a construção de os personagens secundários serem secundários, eles morrerem ou não morrerem, não importa, é exatamente por causa do fio condutor, que eu acho que eles fazem muito bem. Que é apresentar esses dois personagens e fazer com que tu realmente torça por eles. É duvidoso, principalmente o Pascoal, acho que é um personagem problemático, sim, ela também.
E se a gente for pensar assim, que bom, porque senão seria mais do mesmo. E eu acho que isso é uma questão muito desse material pós-apocalíptico, ou apocalíptico mesmo. Né? Tu tem muitas, vamos dizer assim, códigos de ética e condutas que elas são questionáveis em determinados momentos, né? E o bom, e quem é o bom e quem é o mal, fica numa zona meio cinzenta, dependendo da posição que tu estás naquele momento. Eu tinha o receio de que fosse um pouco mais do mesmo, e ela é. Assim, eu acho que isso não chega a ser um desmérito. Por quê? Porque a gente tem essa questão de que o mundo pós-apocalíptico ele vai seguir, pelo menos de tudo que foi apresentado até agora, de uma maneira muito uniforme, que é a sociedade não sobrevive à sociedade mesma. Ela é a grande, né, vilã, e eu acho que tu trouxe o exemplo da pandemia, que eu acho que casa muito bem, né? Como nós temos maneiras, digamos assim, distópicas de lidar com as situações, essas situações, né? Então, eu acho que essa parte desse roteiro, ela é bem similar a quem assistiu outros episódios, outras séries ou outros conteúdos dessa questão pós-apocalíptica, né? Tu tem ali as brigas, que às vezes são de grupos, tem os grupos em que há formas de poder normalmente autoritárias, né? Isso é praticamente predominante em todos os casos, porque parece que é a única maneira que tenta manter um grupo unido. E daí a gente entra em outras questões, e eu acho que ele não se aprofunda mesmo. Mas eu acho que assim, o que ele quis entregar, ele entregou bem. São episódios bonitos de se ver. São, por exemplo, assim, eu fiquei bem impressionada o fato dos últimos episódios serem de 50 minutos. Eu estava atrasada, eu consegui fazer uma boa maratona e terminar todos eles a tempo e ver, né, o último. Eu confesso que eu esperei, né, para depois, assim, do último, porque estava muito congestionado de conteúdo ao mesmo tempo. E eu acho que ele entregou muito bem, assim. Eu fiquei muito feliz com a jornada. Enfim. Vamos lá. Para mim é um pouco diferente tudo isso, porque eu joguei o jogo, então a minha expectativa era ver o quanto eles iam fazer algo diferente ou não. E assim, o que tem de diferente em termos de história é o terceiro episódio lá, o do Bill, do casal gay e tal, que deu toda uma polêmica, que não, nessas alturas do campeonato não deveria mais dar polêmica, mas a gente sabe que dá, né? Os haters, né? Teve episódio muito pior que aquele, que tem uma nota muito maior, e a gente sabe que isso é nada mais do que machismo. Mas enfim, aquela história ela não existe no jogo, e tem uma outra história que depois na parte dos spoilers eu falo aí no último episódio, que também o jogo não tem. O episódio das duas meninas, que é meio que um flashback, ele tem no jogo e não tem, né? Porque ele é uma DLC do jogo, que assim, para quem nos escuta e não está muito habituado ao universo dos games, DLC é um conteúdo que sai depois do lançamento inicial do jogo, daí sei lá, tu baixa uma outra missão e tal. Uma bonus track. Era como se, muito a grosso modo, um bonus track. Então, todo episódio é o Left Behind, né? Que é a única DLC do The Last of Us. Eu não tinha pensado inicialmente nessa questão que o Márcio falou, inicialmente quando começou a série, que ela teria uma estrutura episódica, assim. Porque ele ficou conhecido nos games, além de ter um gameplay interessante e tudo mais, o que mais se destacava no Last of Us quando ele saiu era a história. Tipo assim, porra, a história é massa desse jogo, sabe? E quando saiu o 2, que a história é ainda melhor, acho que o jogo ficou com essa aura, assim, de nossa, melhor história e tal, isso aqui. E aí quando eu voltei pra história do primeiro, revendo agora, talvez ela seja uma boa história, mais adulta pra games, mas pra TV... Vamos lá, como é que eu vou falar isso sem parecer pejorativo? Eu acho que ele é meio The Walking Dead da HBO, assim, pro bem e pro mal, assim. Ele é melhor porque... Ele é limitador, assim. Não, mas ele tem um viés, não é mais adulto e nem mais violento, que eu acho que o The Walking Dead é mais violento.
Mas acho que a abordagem ali é um pouco mais... Na falta de um termo melhor, vamos de adulto, tá? Mas não é bem isso. Maduro, talvez? Não, porque eu não acho que o The Walking Dead... É que assim, eu acho que a grande vantagem dessa história pro The Walking Dead é que ela se foca em poucos personagens. O Walking Dead abre demais, assim. O Walking Dead é um monte de gente. Vai morrendo, mas vai entrando. Vai morrendo, mas vai entrando. E aqui não. É o Joe e a Ellie. É uma jornada dos dois. Sabe? Então fica um pouco nisso. Eu não tinha pensado nessa questão da estrutura episódica, porque eu pensava assim, o jogo não é episódico. O jogo é uma história corrida. Mas agora pensando, faz todo sentido, porque de certa forma o jogo é episódico, não no sentido de ter um arco aqui, um arco ali. Mas é aquela estrutura assim, passou de uma fase, aí tu vai ter um arco lá numa cidade, aí tu passou dessa fase. É como se a série, a cada episódio, passasse de uma fase, assim. Então faz todo sentido, assim. No geral, eu não sei se é porque, enfim, eu já sabia das surpresas e tal. Eu gostei muito do primeiro, do primeiro, do terceiro, que é o do Bill, do Frank, o primeiro, o piloto, e eu gostei muito do último episódio. Eu confesso que os outros eu achei meio mais do mesmo, assim, cara. Mais do mesmo, bem produzido, mais do mesmo com um tom mais sisudo e enfim, bonito, né? Bonito é até estranho, né, falar, porque é um fim do mundo desgraçado. Mas enfim, tem lá a cena bonita lá do final. Depois a gente fala nos spoilers, que é uma cena clássica do jogo e tal. Eu acho a Bella Ramsey boa atriz. Mas eu estranho ver ela como Ellie, cara. A Ellie do jogo... Mas aqui não é uma reclamação, sabe? É só comparação de quem jogou o jogo, assim. A Ellie do jogo era mais nova e a do segundo jogo é mais velha. Então acho que eles tentaram pegar alguém que meio que conseguisse fazer um meio campo dos dois. Mas eu não sei se é porque a série é muito rápida. Aquilo que o Márcio falou ali de torcer, o Márcio Amor, já me perdi aqui, alguém falou de torcer pra eles. Eu realmente achei que talvez é muito tempo pra torcer tanto pra eles e se apegar tanto. E aí, pra encerrar já aqui essa primeira participação, citar o caso que ocorreu há algumas semanas aí do Omelete, né? Que a menina lá fez uma crítica dizendo que a série... Olha, talvez a série não seja tão boa que nem vocês estão falando. E nossa, cara, jogou hate de tudo quanto é lado. O Omelete teve que fechar a caixa de comentários de tanta misoginia que estava rolando. E aí talvez a gente entre naquela história assim que eu sei que a gente tem que separar, mas a gente acaba talvez pegando... Não é ranço. Quando a obra é boa, mas o fandom é chato, assim, cara. Eu acho que o fandom aqui ele tende a ser muito chato. O fandom de games é muito chato, cara. E não acho que seja por acaso que uma série de 9 episódios, os 2 episódios com piores notas são os episódios que tem personagens gays, sabe? Acho que essa misoginia do fã-clube ainda é muito grande, assim. Acho que para início de explanação, assim, sem a gente entrar nos spoilers, é isso, mas acho que vocês querem discutir mais algumas coisas específicas, né, Márcio? Não, só alguns detalhes, assim, eu acho que em relação ao Walking Dead, ela propõe alguns debates diferentes do Walking Dead, nem a Maureen falou, mais maduros ali, que o Walking Dead não trazia. Não que o Walking Dead não trouxesse questões importantes, eu acho que em alguns momentos sim, especialmente no começo da série, mas eu acho que The Last of Us traz mais. Eu acho que ele, como eu falei no começo, assim, acho que ele não aprofunda, ele larga algumas coisas ali e deixa, não sei se deixa para as pessoas tirarem as suas próprias conclusões, ou se ele vai abordar isso de forma mais profunda nas temporadas ou na temporada seguinte. Mas a amostra que a gente tem até agora é isso, tipo, alguns exemplos, assim, a discussão no episódio das duas ali, da Ellie e da amiga dela, né? Aquelas discussões que eles ficaram ali sobre a
a Fedra e os vagalumes, que seria o fascismo e o comunismo. Né, uma discussão ficou bem rasa entre como funciona cada um, o mecanismo de cada uma daquelas organizações ali. E não vai muito além, tu não tem muito conhecimento de como cada uma delas opera. Tu tem a partir da percepção rasa de cada uma, assim. Desculpa, Márcio, mas só para não perder o fio, que é exatamente até porque nenhuma delas são perfeitas, né? Todas essas formas, pelo que eles mostram, nenhuma dá conta de tudo. E daí tem a própria questão da série como um todo, assim. Toda forma de organização social mais coletiva ali é falha, né? Seja a Fedra, seja os vagalumes, seja a comunidade que eles encontram lá dos canibais ali do episódio 9, eu acho, né? O oitavo ou do 9, né? Não, o 9. 9, eu acho, né? Nono. Acho que é do 9. É o 9. Uma mistura dos dois. Né? Então tu parte do pressuposto que a melhor condição é tu ficar sozinho mesmo, que é um pouco, daí a gente vai entrar depois na questão do spoiler ali do último episódio, que é um pouco a decisão que o Joel toma no final, assim. Só que a gente vê que, especialmente numa questão pandêmica como essa, né, a gente teve exemplos bastante individualistas, mas bem recentemente, uma questão muito delicada para lidar, assim. Mesmo o episódio que todo mundo o episódio que teve algumas críticas negativas que o Carlos falou por outras questões, mas que muita gente elogiou por outras, que é o terceiro episódio ali do casal gay, que eles conseguiram encontrar o amor e a conexão no meio do apocalipse. Eles encontraram tudo aquilo se isolando de todo mundo, né? E isso era a defesa principalmente do Bill ali, né? Eu vou ficar aqui, mas vamos se isolar. E quando o outro tentou sair fora, ele não gostava. E até no jogo, se eu não me engano, Carlos, me corrija se eu estiver errado, mas não tem nada disso no jogo. Não tem, mas a história do jogo é que o Frank saiu. Se eu tiver... Passa muito rápido assim, essa história. Mas se eu não me engano, a história é que o Frank abandona o Bill e depois eles encontram o Frank morto e encontram uma carta do Frank que diz que abandonou o Bill porque o Bill não deixava ele se conectar ou buscar outras formas de conexões. Tipo, menos romântica. Uma forma menos romântica da história. Eles não ficam juntos e o cara sai porque o outro quer viver isolado. Não sei se é isso, sim. Foi o que eu ouvi nos podcasts por aí. Agora que tu completa. Mas então, é um pouco isso, assim, essa defesa meio... que me pareceu, assim, meio exacerbada do individualismo, dessa forma de tu lidar com uma pandemia e até a forma do fungo. Ele é um fungo coletivo, né? Diferentemente dos zumbis, assim, ele é um fungo... E diferente do jogo. Ele é um fungo... Então, me parece que essa defesa é meio exacerbada do individualismo como uma forma de solução um pouco delicada, especialmente para o problema que eles estão propondo, que é um problema de extermínio da humanidade, assim, de apocalipse, em que normalmente o coletivo é a única forma que tu tem para tentar sobreviver e formar conexões, né, e superar um problema, né. Mas enfim, não, eu só ia quero devagar muito. Eu só queria completar com outros dois aspectos que eu acho que a série traz algumas coisas e depois tu acha que aquilo ali é pista para alguma coisa que vem mais e eles simplesmente esquecem. Que até o primeiro episódio eu achei legal a introdução, como é que eles fizeram a questão dos fungos e tudo mais. Mas no segundo episódio, que eles estão mostrando ali não lembro se era Índia, Paquistão, Indonésia, que eles estão mostrando que tem uma pesquisadora, né? Que é ali que eles decidem que tem que explodir a cidade e tal. Eu fiquei com a impressão de, caramba, eles vão fazer uma curva aqui, vão botar alguma coisa que não está no jogo, vão começar a explicar alguma coisa. Não! É aquele começo ali e nunca mais. É aí que tá, eles te lançam umas questões morais assim e não entram, que nem essa aí, nós vamos explodir a cidade, vamos matar todo mundo, e depois não tocam mais. E assim, e a própria questão vamos pegar os dois episódios, assim, tanto o terceiro quanto o do Left Behind é o sétimo, né? Eu vou falar Left Behind porque é a DLC, mas o das meninas ali. Eles apresentam personagens pra... Acho que a gente tem que entrar no spoiler, né? Senão a gente já vai começar a entregar demais. Vamos entrar nos spoilers e aí a gente fala... Furadeira do spoiler, né? Aí a gente entra com mais calma. Bom, agora sim. No sétimo episódio, tanto como no terceiro, é o seguinte, eles te apresentam personagens novos que é pra matar eles depois. Sabe, fica uma... Eu nem vou falar da minha raiva de terem dado novamente
tempo de tela para Anna Torv, a qual eu sou apaixonado desde Fringe e depois em Mindhunter para tirar ela no segundo episódio. Mas enfim, brincadeiras à parte. Eu acho que é muito pouco tempo para tu entender toda a relação. Tipo, eu vi gente muito emocionada com o episódio das guriazinhas ali. E o próprio episódio do Bill e do Frank. Cara, eu acho um episódio bonito, mas, cara, eu não sei, eu não me emocionei em nenhum desses dois episódios. Eu acho que é muito pouco tempo pra se apegar ao negócio. Assim. Eu acho que a história em si ela é bonita, a forma como ela é contada, né? Mas é a questão da série ser calcada no jogo, né? Ela é muito refém da forma como o jogo é feito. Mas aí é uma opção que eles podiam fugir mais do jogo. Podiam, mas não fizeram. Como o Walking Dead, que era calcado no quadrinhos, né? E mesmo assim eles fugiam bem mais, me parece, do que o The Last of Us tá fugindo, assim. Então eles matavam personagens diferentes, enfim, né? Aí tu não tá fazendo, talvez, porque o material que tu tem, ele é mais reduzido, assim. Ao contrário, assim, tá longe de ser a primeira adaptação dos games, né? Por mais que quando saiu a série, nossa, a primeira adaptação de games, cara, já tem 500 aí, mas enfim... A maioria dos games que já foram adaptados, e aí eu vou pegar alguns exemplos recentes, tipo, sei lá, Sonic, Mortal Kombat... É um arremedo de história o videogame. Não tem história, sabe? O Sonic, tu vai lá, tu tem que derrotar o Robotnik e tu tem que correr. O Mortal Kombat tu tem que matar. É uma nesga de história que tem ali. O The Last of Us, não. Era um jogo com uma história definida ali. Até olhei aqui, tem o site do How Long to Beat, que é um site que meio que dá uma ideia assim, de quanto tempo tu precisa pra zerar um jogo. O Last of Us, na campanha, se tu não... quiser pegar cada caixinha e o Caramba 4, 14 horas e meia, o que é um bom tempo, até tem jogos que hoje em dia já tem bem mais que isso, assim. Mas acho, como jogador, acho um bom tempo. Ele tem um material ali, e eu até no começo achei que eles fossem fazer mais de uma temporada só para o primeiro jogo. Eles pegaram um atalho bem grande ali pelas tantas, que eu acho que é principalmente naquele episódio... em que ele reencontra o irmão, que é outra coisa que eu achei meio estranha, porque, tipo assim, me parecia que a grande jornada do Joel era encontrar o irmão. Aí, a partir dele encontra... E aí, tudo bem? Tudo bem. A grande jornada dele é encontrar a filha de novo, ele encontra na Bela. E aí acabou... Não, mas eu tô dizendo na missão dele no jogo ali, na série. Sim. Eu chamo ela de Bela. E dá um peso ali que lá pelas tantas, na hora do encontro, sabe... É tão rápido, acho que as resoluções... Talvez seja isso. Eu acho que as resoluções dos dramas da série são muito rápidas. Nossa senhora, vamos por partes. Eu acho que... eu não vejo problema em eles jogarem coisas e a gente, ou cada um, ter que processar elas. Porque, assim, são 9 episódios. Assim, eu tentei fazer os cálculos mentalmente, Márcio, mas eu não consegui de quantos episódios tem The Walking Dead, por exemplo. Porque são... era 16 por temporada, mas é que mudou. Teve uma temporada que teve a greve, né? Teve uma temporada que teve a greve, depois teve a última que teve 20 e tantos episódios. E mesmo ali, com um monte de episódios, é difícil de tu criar conexões. E eu volto a dizer, eu acho que a série não é sobre os personagens secundários. Eu acho que eles estão ali para ajudar a tu entender os dois. Porque a jornada é dos dois. E quando tu entende isso, um monte de coisa fica mais clara. Assim, eu acho que isso simplifica. E talvez o simplificar que seja um problema de nós querermos... são 177. Meu Deus do céu. 177 episódios do quase a Poliana do SBT, né? Meu Deus do céu. Eu assisti todos. Tá, mas voltando. E eu acho que essa parte de tu criar conexões, ou de tu entender esses personagens é o principal. Em vários momentos, eu não joguei o jogo, mas em vários momentos que tu vê a maneira como a série é filmada, tu consegue imaginar aquele momento como um momento do jogo. Eu acho que tu tem um impasse ali, daquela coisa de como que eu vou adaptar de uma maneira tão concisa. Entendeu? Porque, assim, eu acho que 9 episódios é muito pouco. Assim, tu tem casos bem mais simples resolvidos em 9 episódios. Tipo assim, tem temporadas policiais que elas se resolvem bem tendo 3 personagens a série inteira. Entendeu? Então, eu acho que o que eles conseguem fazer é muito legal quando tu parte do ponto de vista que o foco
é a jornada dos dois. E o resto, tu pode ver eles como acessórios para a construção dessa evolução deles. Por exemplo, esse episódio que tem as meninas juntos, tu vê como aquilo vai construindo a Bella, a Ellie. Assim como o episódio que ela mata o pastor lá no final do 7º episódio, porque... do 8º, desculpa. Porque o último episódio é quando eles são pegos pelos vagalumes, que seria o objetivo fim. Até para te poder entender aquele cara, Pascoal, Durão do início, que tu não entende o porquê que ele tá aí, como ele vai mudando, que nada mais é a vida, entendeu? As coisas vão perdendo valor, as outras vão se tornando mais importantes e tu vai fazendo escolhas e tudo mais. Então, eu acho que é sobre a jornada. E esses pontos de sociedades que funcionam, de sociedades que não funcionam, das problemáticas, é o recheio. Assim, é o recheio. Nem seria o recheio, mas eu acho que é um complemento extra. Cobertura. Ali, é para dar movimentação, porque senão seriam um cara e uma menina atravessando os Estados Unidos no meio... né, do fim do mundo. Inclusive, assim, eu falei que eu gostei da série, gostei. E se a gente for pensar, o argumento em si, no jogo, ele pode ter sido bem construído. Mas ali, cara, tava na cara que eles não queriam a guria pra dizer, oi, como você tá? Isso aí, qualquer mini-filme, qualquer básico de filme de ficção científica, sabe que o destino dela era morrer. Né, ali, que daí tu vai ter... toda aquela virada para dar o final. Então, ali para mim foi a parte que eu disse assim, ai, sério? Mas, fora isso, eu achei uma jornada super correta, assim, pouquíssimos problemas de enredo mesmo, porque ele não quer inventar muito, sabe? E daí, quando tu vê séries longas, que eles tentam fantasiar demais, que eles pecam demais, tipo... eu achei muito bom. Eu gostei do que eu vi, gostei de ter uma história de meio e fim, gostei que os personagens apareceram e foram embora, sabe? Apareceram e morreram. Mas assim, até pra te ter o foco da coisa, sabe? Eu acho que essa é uma coisa que tem que botar. Agora, sobre os comentários extras e as não críticas teve poucos zumbis, né? e tudo mais. Então, teve poucos zumbis, agora a gente vai entrar no ponto. Por exemplo, o que eu achei é que, por exemplo, o Pascoal matou mais gente do que monstros. Pois é, isso é uma coisa... Isso me incomodou. Não, o que me incomodou daí foi no último episódio, que é o que a Maureen tá relatando. Não é que me incomodou, eu estranhei, assim. No último episódio, que é o que ela fala, em que eles levam a Ellie para um hospital, em que ela, em tese, que era o objetivo cura, inicial. porque ela é imune. E lá, o Joe descobre que eles vão ter que matar a Ellie para extrair o elemento do cérebro dela que poderia possibilitar a cura. Obviamente, ele não topa essa ideia. Então, aí ele tem várias coisas que não casam para mim. Primeiro, por que eles abrem o jogo pro Joe? Poderiam muito bem ter mentido. A gente vai fazer uns exames aqui, é isso aí, daqui a pouco ela vai estar ali, sei lá, jogando videogame, Sim. ou ouvindo música, e o Joe ia embora, eles iam fazer o que queriam com ela. Eles não precisavam Apesar de que abrir o naquele jogo. momento ele já não ia mais embora, né? É. Porque o acordo dos dois foi feito um pouco antes, mas tudo bem. Mas ok. Depois, ele se torna o John Wick, né? A gente tá falando muito. Total. Ele se torna o John Wick e dizima o hospital. Ótima definição. Eu tava procurando essa definição desde que eu terminei de ver o E episódio. dizima o hospital inteiro, né? Praticamente. Depois... Mas tu tem que pensar aí como o jogo. Tipo Não, assim, eu a sei, última é o jogo, missão é a do fase. a última missão do Claro, jogo, ela tem o que ter chefão, mais inimigos. É né? óbvio. E ela é muito bem filmada, porque me ela parece- te dá exatamente essa sensação do videogame. É por isso que eu falei que tem a limitação da questão do jogo, porque quase todos os episódios é um pouco isso. O final do episódio tem uma cena de ação, que me parece que é a fase do jogo em que tu tem que mexer com o boneco, com o avatar ali, com o personagem, e que tu tem que, não sei se é isso porque eu não joguei o jogo, mas tu chega ali e tu tem que matar o pastor, tu tem que detonar o hospital, tu tem que enfrentar um zumbi, é a fase em que tu, né, tem que agir para passar de fase e ir pro próximo capítulo, que é um pouco que o Carlos falou, que cada episódio é uma fase. Então, e essa fase do hospital é a fase final que o Joe tem que pegar e matar todo mundo ali. Inclusive matar provavelmente um dos últimos cirurgiões que existe na face da Terra no Apocalipse e dar um tiro na cabeça do cara. Eu pensei Ele exatamente podia isso. ter- A humanidade É. agora... Podia ter dado um tiro na perna do cara, né? Não teria. O cara é um cirurgião, o cara não é um soldado do Esse é o Fedra. momento que eu gostaria de participar mais
da discussão, mas eu já joguei o 2, eu não posso falar. Eu não quero estragar a experiência de você. Não, fica com essa, mas assim, ó, eu tava falando que a gente tava falando de que apareceram poucos, e é bem interessante porque assim, o final, seria ali quase o final do 5º episódio, que é o Resistir e Sobreviver, em tradução da HBO. É quando dá quando o caminhão cai num buraco e saem vários. Cara, pra mim aquele ali foi assim, tipo, e eu queria eu pego quanto tempo durou. Mas assim, foram 5 minutos que tu não respira. Sim. E isso é o que tu espera desse tipo de série. Aliás, agora que tu falou, é outro episódio que cai no mesmo questão que a gente falou antes. Apresentam novos personagens para matar eles logo em seguida. Os 2 irmãos. Eles acabam indo na mesma levada. E apresenta, inclusive, um novo tipo de zumbi, um clicker, que é aquele grandalhão. Mas virão zumbis piores. Essa é a certeza de que virão zumbis piores, porque assim, tem um momento ali até que eles estão falando, você já viu um tipo lá e sobreviveu, e daí ele diz assim, foram 2. É aquele que aparece ali, é o que aparece nessa batalha ali, que no jogo até é um pouco mais claustrofóbico, assim, tu tá dentro, como se fosse dentro de um lugar abandonado, assim, mas tem menos espaço para tu fugir. O Joe ali a Ellie tinha mais espaço ali do que no jogo para fugir. Uma outra coisa só que eu queria lembrar antes da gente acabar aqui é da trilha, que é do Gustavo Santaolalla, que é um argentino, que é o mesmo cara que fez o jogo. A trilha é muito boa. E eu tava vendo aqui o currículo dele, ele já tem 2 Oscars por trilha. Ele é o cara que fez a trilha do Brokeback Mountain e é o cara que fez a trilha do Babel, entre outros filmes aí, o Relatos Selvagens também. Sobre cenas clássicas do jogo, acho que a mais esperada, não sei se mais esperada pelos fãs, mas uma das mais comentadas que veio nesse último episódio é a cena da girafa, cara. Que, enfim, eu vi que eles gravaram com uma girafa de verdade. Não é efeito especial, era uma... Claro, todo fundo ali era chroma key, mas é a girafa. E assim, eu não sei como é que a HBO vai fazer abordar. Também o jogo não tem toda a questão ali da mãe dela no começo. Aquilo ali não tem nada no jogo, do nascimento da Ellie e tal. Eu acho que se a galera ficou hypada na primeira temporada, é na segunda que ela vai subir de patamar, assim, cara. Se já tem bastante fã agora, não sei se o ano que vem, porque eu não sei se eles vão fazer. Por ano que vem, eu acho difícil o segundo jogo eles conseguirem condensar em uma temporada só, porque ele tem mais arcos, e eu acho que é justamente quando ele deixa de ser uma história de zumbis. Eu não vou entrar muito no coisa para não... Senão qualquer coisa para mim é spoiler. O segundo jogo já tem mais tempo. O primeiro eu falei é 14 horas e meia, né? O segundo jogo aqui no How Long to Beat, eles calculam entre 24 horas. Então são 10 horas a mais de jogo. Tem novos personagens, obviamente, né? E... Tem um bebê Yoda. Cara, esse vai ter uma segunda-feira em que só vai falar no episódio. Pergunta, se vocês fossem a Ellie, vocês topariam dar o corpo em prol da ciência? Para salvar a humanidade? Essa eu acho que é uma boa discussão. Questão ética aí. Não, então, essas são as questões éticas que eu acho que eles jogam e que é bem interessante porque, assim, a gente tá falando que os personagens chegam e morrem. Cara, é exatamente isso que vai acontecer. A diferença é que não vai demorar 20 episódios pra acontecer, entendeu? Mas, por exemplo, assim, vamos... Walking Dead é tipo o gauchão, assim, tem uma fase classificatória de 13 jogos que não vale nada. Não, assim... Walking Dead eu gostei e, tipo assim, assisti até o final, porque eu acho que é importante ter início, meio e fim. E acho que teve coisas muito legais feitas no The Walking Dead, mas eu acho que também teve so much, né? Mas, em tempo, só para não perder esse gancho de escolhas éticas, é muito interessante quando tu pega o guri que tem o irmão ali no quarto pro quinto... Na verdade, é no quinto pro sexto episódio. Fantasia de super-herói, né? Exatamente. E ele diz do porquê que ele está sendo caçado, né? E é exatamente essa questão...
essa questão ética. Tu é capaz de condenar outra pessoa à morte para a sobrevivência de um, mesmo que tu saiba que nada disso é certeiro, e daí depois ele, né, a gente já pode falar tudo, e ele vai lá e mata o irmão e se suicida, porque é exatamente esse o tipo de conflito. Ele mata o irmão quando o irmão... Não, ele mata o irmão quando tá, mas é assim, esses que são os dilemas que eu acho que são interessantes que a série traz. E que bom que ela traz rápido, entendeu? Porque tu não perde, sabe? Eu acho que às vezes essas construções muito longas, tu perde algumas coisas, e ali tu não perde. Ali, tipo assim, tu consegue ver a cara do ator, depois que ele matou o irmão dele, não tinha outra coisa. Tava na cara que ele ia fazer aquilo, que ele ia se matar. Entendeu? Porque assim, ele fez tudo, ele botou todas as coisas éticas, ou todos os parâmetros de vida dele pra salvar o irmão. E o irmão morre. E ele mata porque ele foi mordido. Então é um jogo, e o Apocalipse é sempre assim, é um jogo injusto. Quantos apocalipses tu já esteve? Se eu for dizer todos os livros, séries e agregados, bastante coisa, mas o roteiro é sempre o mesmo. Não, encerrar só com uma pergunta, mas vou deixar essa pro Márcio. Se o Márcio estivesse no dilema da Ellie, de ter que se sacrificar em prol da sociedade, e tu soubesse que se tu gosta de música só te resta uma fita cassete do A-ha, o que tu faria? Não entendi. Se eu teria que me sacrificar ou ficar ouvindo a o resto da vida? Exatamente. Eu vou salvar a humanidade, né? Vamos salvar a ciência. Se fosse o Bob Dylan, pelo menos, né? Mas vamos salvar a ciência aí, né? Vamos dar o corpo em prol dos seres humanos. Então tá, agradecendo aqui a presença da Maureen, a edição do Matheus Santos. A gente hoje não vai ter dicas. Como não? Porque tem uma dica boa. Eu ia guardar pra quinta, mas vai lá então. Vamos lá. Dicas Express com o Márcio Gomes. Olha aí, dica Express, até conectada com The Last of Us. Eu ainda tô irritado com o Oscar ontem, que aquele filme a escolhido dica é Holy Spider, que entrou no MUBI. Eu vi que é bom, né? É bom. E o diretor é o Ali Abazi, que foi o mesmo cara que dirigiu os 2 últimos episódios do The Last of Us. Ele é um diretor iraniano dinamarquês. É a história sobre um serial killer iraniano. O serial killer é real, ele atuou no Irã entre 2000 e 2013, eu acho. Ele matou cerca de 16 mulheres lá, entre prostitutas e viciadas em drogas. Lá. Tinha uma missão de limpar as ruas da cidade de Mashhad, que é uma cidade sagrada lá do Irã. Ele era conhecido como Aranha, era o nome dele lá. E o filme conta um pouco dessa história, só que obviamente vai além de contar a história do serial killer, que para muita gente foi considerado o herói, porque fazia... Daí o Holy. Porque fazia o papel enfim, um papel moral ali, de limpar as ruas da cidade desses problemas sociais, enfim. Mas o filme trata disso, trata da misoginia, trata dos problemas do machismo, e até o diretor mesmo falou que o problema do serial killer não é uma pessoa, né? O serial killer, na verdade, no filme é a sociedade como um todo, a sociedade iraniana. O filme foi gravado na Jordânia, né? Não tinha como ser gravado no Irã. Mas enfim, é toda essa questão, tem todo um tom meio noir no filme. É um jornalista que investiga o crime, já que a polícia não faz muita força para investigar, já que o cara tá meio que fazendo um papel que o governo gostaria de fazer e não conseguia e tal. Enfim, é um filme bem legal, bem tenso, bem forte, assim, com umas cenas bem impactantes, especialmente a cena final do filme é bem impactante. Então, tá no MUBI, Holy Spider, tava nos cinemas há pouco tempo, acho que ele foi um dos pré-indicados ao Oscar, mas acho que não chegou a concorrer. Então tá. Era isso, a gente volta na semana que vem. Na semana que vem não, a gente volta ainda essa semana. Um abraço e tchau.